gente vai pegar a nossa muda. Aqui eu usei o rolo de fitilho para apoiar, tô no laboratório para fugir um pouco do sol, né? E também para abafar um pouco os ruídos externos, tentando uma melhor qualidade de imagem e também de áudio para vocês, ok? Nesse caso aqui eu vou utilizar mudas de mangueiras que a gente tinha aqui no ripado. Então algumas estão no ponto realmente adequado para se fazer enxertia, outras já passaram, mas para efeito ilustrativo, ok, tudo bem? O que importa é vocês entenderem a técnica, como ela é feita. Aqui a gente tem, e é muito comum quando se coloca uma semente de manga para germinar, a gente ter mais de uma plântula, tá? Como isso daqui era para fins de aula, realmente, para fins didáticos, não foi feita a limpeza e deixado somente uma haste. Então, agora, no momento da enxertia, caso um dia vocês vão fazer uma enxertia, forem fazer uma enxertia, e se depararem também com uma condição dessa, que você tem mais de um ramo, tá? Você simplesmente seleciona o que você considera melhor. Lembrando que, fator bastante importante, o ramo, para ser feita a enxertia nele, ele não pode estar muito lignificado, porque senão isso dificulta o corte e também toda a parte de cicatrização e pegamento. E ele também não pode estar muito jovem. Um parâmetro legal é olhar para o ramo e ver que ele tem o diâmetro de um lápis, é o comparativo que é feito. Então aqui eu vou eliminar esse daqui. Vocês estão vendo que a tesoura também não está me ajudando, né? Já vou pegar outra para ver se melhor. Então eu selecionei esse ramo aqui. Vamos lá. Em que altura que eu faço o corte, a decapitação, a retirada da minha parte aérea para receber o enxerto? Esse vai ser o meu porta-enxerto, ok? O porta-enxerto normalmente ele tem alguma característica que nos interessa. Tolerância, resistência a alguma praga, alguma doença, a condições de umidade ou falta de, né? Então ele é mais resistente, tolerante à seca. Então ele tem alguma característica que nos interessa. E como depois vai haver o pegamento e essas duas partes de planta vão virar uma única planta, então sim, há interferência, há influência do porta-enxerto no meu enxerto. A partir do momento que eu passarei a ter um vaso condutor e uma única planta, eu tenho interferência tanto do enxerto no porta-enxerto como do porta-enxerto no enxerto, ok? A altura para se realizar, normalmente 20, 30 centímetros do colo. No dia a dia, dá uma medida ali, um palmo e meio. E outro fator que é importante, que o agrônomo usa bastante, eu sempre falo isso, bom senso. Eu vi que um palmo vai dar bem num ponto mais lignificado, num ponto irregular, num ponto que eu tenho gemas, isso vai dificultar o amarrio, o próprio procedimento da enxertia. Então o que eu faço? Vou um pouquinho para cima. Não é nada muito assim rigoroso, tem que ser 30 centímetros, tem que ser um palmo, ok? Então, mais ou menos aí, gente, bom senso, como sempre, tá? Então vou fazer aqui a decapitação da parte aérea. Essa parte ela é descartada, ok? Eu vou fazer a limpeza dessa parte que vai ficar aqui como meu porta-enxerto, ok? Então retira as folhas. O ideal realmente é cortando para que a gente não danifique, não machuque o ramo da planta. Então aqui eu tenho o meu porta-enxerto pronto para ser trabalhado. Agora é o momento que você pode utilizar um canivete de enxertia ou estiletes. Eu gosto bastante de utilizar estilete, principalmente em aula, porque caso a pessoa se machuque, a lesão é bem menor, é mais superficial, tá? Então, e dá para fazer o procedimento tranquilamente. Então, Renata, eu não posso fazer enxertia porque eu não tenho materiais adequados. Vocês vão ver que é possível sim se adaptar e fazer o método, ok? Então,
peguei aqui o meu estilete, eu vou fazer um corte. Eu costumo sempre falar para os meus alunos usarem esse movimento de vai e vem devagarzinho, com calma, para evitar disso daqui escorregar e cortar a mão. Vai segurar o porta-enxerto? Segura o mais longe possível de onde você está cortando para evitar acidente. Isso também no campo é bastante importante, tá? Qual que é a profundidade desse corte? Mais ou menos uns 4 centímetros, não precisa ser muito profundo. Vou tentar pegar aqui para mostrar para vocês mais de perto. Ó, detalhe do corte, então, é isso daqui, tá? É um corte simples que eu faço ali no porta-enxerto para receber o meu enxerto. Bom, eu comentei com vocês que é a enxertia por garfagem, certo? Então eu vou pegar um garfo, manga com manga, a minha parte aérea que tem alguma característica que me interessa, tá ok? Eu vou tirar as folhas do meu garfo, deixo ele mais ou menos aí com uns 10 centímetros. E aqui no garfo, para ele poder encaixar nesse corte aqui, eu vou fazer o corte em bisel duplo. Tá? O bisel simples é de um lado só, o bisel duplo eu corto aqui em V. Acho que tá dando para visualizar bem, né? Ok? Então esse é o corte do meu enxerto. Não se coloca o dedo, não se coloca o enxerto numa mesa após cortado. O tecido tem que estar íntegro para ver a lignificação, depois a cicatrização e a formação dos vasos cambiais, ok? Vocês podem observar que eu deixei a casca, né? Ainda aqui dos dois lados. Se na hora de cortar se ficar de um lado só, não tem problema. Mas é importante que pelo menos de um lado fique a casca. Eu venho aqui, eu vou abrir onde eu fiz o corte e vou inserir o meu enxerto. Deixa eu trazer aqui mais para perto para vocês verem. Difícil, né? Mostrar, mas eu acho que dá. Aqui, ó, tá? Então eu inseri, eu introduzi aqui e agora eu vou vir com fitilho plástico ou com o biodegradável e vou fechar. Vou enrolando até fechar. Eu mantenho isso daqui bem unido. O que é importante nesse momento? Um dos lados, então, ou esse de cá ou esse aqui, é o que a gente chama de dar casca. Tem que dar casca. É o quê? Casca de enxerto alinhada com casca de porta-enxerto. Por quê? Eu preciso do alinhamento desses tecidos para que possa haver, então, a cicatrização e todo o processo que vai resultar nos vasos condutores novos e na união, de fato, desses tecidos formando a minha nova planta, ok? Então, agora eu vou amarrar. Passar um fitilho aqui para vocês. Eu vou usar o fitilho plástico. O fitilho plástico, gente, ele estica bastante, tá? Então, vocês veem, se você ficar puxando muito, você vai ficar 3 dias amarrando. Então, você vai puxando para que ele fique firme, para que o tecido fique bem unido de enxerto com porta-enxerto, ok? Então, eu vou procedendo aqui o amarrio, eu passo pela minha área enxertada, dessa forma eu estou juntando os tecidos, unindo esses tecidos e estou fazendo o quê? Protegendo de agentes externos. Aqui no final dá um nozinho simples, tá? Para esse fitilho não ficar solto, ok? Então, aqui ó,
está feita a enxertia. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um saquinho de... Sabe aquele sorvete? Em cada região do país ele tem um nome, né? Chup-chup, geladinho, enfim. Mas é esse saquinho aqui. Nunca, jamais assopre. Não. Porque se você assoprar, você está contaminando tudo aqui dentro, tá? E você vai ter problema ali no seu enxerto, na sua planta. Eu vou usar esse saquinho, vou colocar aqui, ó. Vou vestir na minha plantinha, né, no meu enxerto, vou tirar o ar com todo cuidado e delicadeza. Aqui embaixo eu posso aproveitar o resto do fitilho e dar um nó, ou eu posso vir com um desses araminhos aqui, ó, tá vendo? E prender. Qual que é a finalidade desse plástico? A finalidade desse plástico, gente, é criar uma microcâmara, tá? Então, úmida. Aqui eu vou ter alta temperatura, umidade de respiração mesmo, já cria uma umidade, e eu tô protegendo de agentes externos, de agressões externas. Isso daqui a gente deixa normalmente 7 a 10 dias, depois a gente abre, pode deixar o saquinho aqui solto, e a gente já começa então a verificar a brotaçãozinha, tá? Do meu enxerto, ok? Então, esse método aqui, ele é o método de fenda cheia.